Fala aí, galerinha. Tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai falar sobre dois tipos de movimento que acontecem na vertical, que é a queda livre e o lançamento vertical, tá? Os dois partem do movimento uniformemente variado que a gente já estudou, beleza? Vamos lembrar o que é queda livre? Galileu propôs um experimento pra gente de que ele subiu lá no topo da Torre de Pisa, né? E de lá de cima, ele soltou duas esferas de massas diferentes. E aí, o que ele percebeu? Que quando ele soltava essas esferas da mesma altura, ambas atingiam o chão no mesmo instante, tá? Então, a partir daí, ele pôde perceber que a massa não influenciava na velocidade de queda dos objetos, tá bom? Quando a gente fala de queda livre, a gente está supondo uma situação perfeita em que não haja resistência do ar ou que essa resistência do ar seja desprezível, seja muito pequena. Quando a gente fala de objetos caindo, no caso aqui da caneta e do apagador, são dois objetos em que a resistência do ar que atua sobre eles ela é praticamente desprezível, é um valor tão pequeno que não precisa ser considerado. Agora, se eu falar para vocês uma folha de caderno caindo, aí ela vai cair planando, porque a resistência do ar que vai atuar sobre ela aí não pode ser desprezada. Tudo bem? Então a gente vai considerar na queda livre que a resistência do ar seja nula ou seja desprezível. Beleza? Uma coisa muito importante. Queda livre acontece quando a velocidade do inicial do meu objeto é igual a zero. Quer dizer, se eu solto o objeto, ele está em queda livre. Se eu lanço o objeto para baixo, aí ele não é mais queda livre, aí ele passa a ser um outro tipo de movimento, que é o lançamento vertical, que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Então, como eu falei, a queda livre é um movimento uniformemente variado, que a aceleração dele nada mais é do que a nossa gravidade. Ou seja, o valor da gravidade é 9,8 aproximadamente metros por segundo ao quadrado. Então, essa vai ser a aceleração que vai atuar no movimento de queda livre, tá? Vamos ver como ficam as funções, as equações da queda livre. Primeira equação que a gente sabe é a do vovô ateu. Quer dizer, a velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Quando a gente adapta isso para a queda livre, o que acontece? Primeiro, a velocidade inicial é zero. Se essa velocidade inicial sempre é zero, eu posso simplesmente cortar essa parcela da fórmula. A aceleração é a gravidade. Então, no lugar desse A, eu vou colocar a gravidade. Então, a velocidade de um movimento em queda livre é a gravidade vezes o tempo que o objeto está caindo. Isso mostra pra gente que a cada instante que passa no movimento de queda livre, a velocidade vai só aumentando. Tudo bem? A segunda equação era a do sorvetão. Tá? Primeira coisa que eu vou fazer antes de adaptar a queda livre é passar esse S0 aqui para o primeiro membro e ele vai ficar S menos S0 igual V0 vezes T mais A T ao quadrado sobre 2. Lembram que isso aqui é o ΔS, deslocamento. Quando a gente passar isso aqui pensando na queda livre, o que acontece? Qual é o deslocamento que a gente tem? Esse deslocamento é a altura que meu corpo percorreu, tá? Então, em vez de chamar ΔS, a gente vai chamar de H. Ou pode chamar de Y também, tanto faz, tá? Esse termo aqui, ó, V0 vezes T. Como V0 é zero, e 0 vezes qualquer coisa vai dar zero, então esse termo vai desaparecer da fórmula. E no lugar da aceleração, a gente vai substituir pela gravidade.
Então, eu tenho que a altura percorrida por um objeto em queda livre é a gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Tá? E a última fórmula é a do Torricelli, que fala que a velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a gravidade, perdão, a aceleração, vezes o ΔS. E aí a gente vai adaptar ela para a queda livre. Então, de novo, ó, velocidade inicial é 0, 0 ao quadrado é 0, eu sumo com essa parcela. E no lugar dessa aceleração, eu vou colocar a gravidade. Então, a velocidade final de um objeto em queda livre é 2 vezes a gravidade vezes a altura que esse objeto caiu. Ok? O outro movimento que eu vou passar para vocês é o lançamento vertical. E ele é praticamente igual à queda livre. O que muda da queda livre em relação ao lançamento vertical? É que na queda livre, a velocidade inicial é sempre 0. No lançamento vertical, a velocidade inicial sempre vai ser diferente de 0. E isso faz diferença. Por quê? Queda livre, eu simplesmente solto o meu objeto. Lançamento vertical, eu arremesso meu objeto. Tem diferença. Ao soltar, a velocidade inicial dele é 0. Ao arremessar, a velocidade inicial dele é diferente de 0. Tá? E aí é isso aqui que permite que o objeto possa ser lançado para cima ou para baixo. Tá? A gente vai fazer a mesma análise, ó. Partir das equações do MUV para chegar nas equações do lançamento vertical, tá? A primeira equação do MUV, então, eu vou bater. Velocidade final igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Se a gente fala agora de lançamento, eu não posso mais cortar essa parcela da velocidade inicial, porque ela já é diferente de 0, então ela não vai sumir. A única coisa que eu vou substituir é a aceleração pela gravidade. Então ela vai ficar velocidade final igual a velocidade inicial, gravidade e o tempo. E o que era aqui mais, agora vai entrar pra gente mais ou menos. E o que vai definir se é mais ou se é menos na hora de usar a fórmula é o tipo de movimento que a gente tem. Se a gente tem um movimento que meu objeto se move para cima, o que acontece? Conforme ele está subindo, a gravidade está atuando ao contrário dele e vai desacelerando esse movimento. Então ela atua de maneira negativa nesse movimento. Então nesse caso, eu vou entrar com um sinal de menos. Agora, quando o objeto está descendo, a gravidade está favorecendo esse movimento. Então, ela está aumentando a velocidade desse movimento. Nesse caso, quando o objeto está caindo, na fórmula, eu entro com um sinal de mais. Tá bom? A segunda equação é a do sorvetão. S0 mais velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração, tempo ao quadrado, sobre 2. Que adaptada para um lançamento vertical, eu tenho que a altura é igual à velocidade inicial vezes o tempo, mais ou menos de novo, usando essa mesma regra de sinal, gravidade vezes tempo ao quadrado, dividido por 2. E a última equação, a de Torricelli, velocidade final ao quadrado, igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes deslocamento. No nosso lançamento vertical, vai virar
velocidade final ao quadrado, igual a velocidade inicial ao quadrado, mais ou menos 2 vezes a gravidade vezes a altura. Ok? Uma coisa muito importante que acontece no lançamento vertical. Quando um objeto é lançado para cima, o que acontece com ele? Conforme ele vai subindo, ele vai tendo uma perda de velocidade. Por quê? A gravidade está desfavorecendo o movimento. Ela está desacelerando esse movimento. E aí, em cada instante que passa, ele vai ter uma velocidade menor, uma velocidade menor, uma velocidade menor, até que quando chegar no ponto mais alto da trajetória, essa velocidade vai ser 0, tá? Então, atingindo esse ponto mais alto, o móvel para um instante, né? E nesse instante ocorre a inversão do movimento. Então, toda vez que a gente quiser saber a altura máxima, para determinar essa altura máxima, a gente vai considerar que a velocidade do meu objeto no ponto mais alto é sempre igual a 0, tá? Sabendo isso aqui, e substituindo em qualquer uma das equações, a gente consegue determinar qual que é a altura máxima que um objeto subiu, partindo da velocidade inicial dele, do tempo e da gravidade. Beleza? É isso aí, gente. Espero, então, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me procurem e um abraço.